Doutora, pode mandar áudio? Você, mãe, pai, e a maternidade chegou na vida de vocês agora. A chegada de um bebê traz muitos desafios, não é mesmo? Então, são muitas as dúvidas, muitas as descobertas. E eu tô aqui para trazer para vocês os tópicos principais da espera desse bebê. Meu nome é Bárbara, eu sou pediatra e hoje eu vim trazer assuntos sobre a consulta pediátrica no pré-natal. Vamos juntos descobrir o que vocês precisam para começar esse caminho tão árduo e dificultado. Ainda na assistência do pediatra, quando a gente vai escolher, na hora que vocês descobrem a gravidez, a primeira escolha principal é escolher de fato um profissional para acompanhar durante o pré-natal, que é o profissional ginecologista obstetra. A escolha do pediatra, ela vai chegar ao final, assim, do terceiro trimestre. Gestação, a gente geralmente fala em trimestre, em semanas, né? Então, falando em semanas, a partir da 32ª semana é o melhor momento para esse contato. Conhecer o pediatra e começar esse controle. O papel do pediatra, ainda nesse período pré-natal, ele vem principalmente para fazer um link da família com esse profissional que vai seguir acompanhando esse bebezinho até 18 anos. E aí, essa escolha, quando ela se dá ainda no período do pré-natal, é importante para que essa relação médico-paciente ela aconteça de forma precoce, que ela se solidifique. E na hora que um bebê nasce, na hora do parto, assim que passou o parto, principalmente, para a gente ter a quem ligar, para quem recorrer, para evitar que as dúvidas nos façam perder o tino, principalmente ainda hospitalizados no pós-parto imediato. São muitas as dúvidas nesse início. O papel do pediatra vai ser principalmente para te conduzir, para onde que a gente vai e o que a gente vai fazer. Isso vai implicar diretamente em o que comprar, o que ter em casa, quais as compras são de fato úteis, quais são as escolhas que a gente precisa fazer na hora do parto, os desafios da amamentação, quais os testes o bebê tem que fazer ao nascer, as vacinas, aonde vacina, quem vou procurar, quais os profissionais multidisciplinares que vão nos acompanhar nesse desafio. Então, devagarzinho hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Começando pelo assunto de parto, a ideia é que o nosso pediatras, a gente vai estar sempre acompanhando o pessoal da ginecologia e obstetrícia nessa assistência. O papel do pediatra, ele é assistencialista ao ver o bebê nascer. Então, a gente é muito pouco intervencionista nesse momento. As intervenções, elas só vão chegar, de fato, se houver uma emergência, se houver uma condição de nascimento que implique em alguma coisa. Para nós, o melhor parto, de fato, é o parto que torna o nascimento mais favorável. Seja ele parto vaginal, seja ele cesáreo. Para mim, o mais importante são as condições que a equipe da obstetrícia forneceu para o nascimento desse bebê. E assim que o bebê nasce, a gente começa a nossa caminhada juntos, né? E aí começa toda a nossa história e todo o nosso desafio. Assim que o bebê nasce, falando ainda na assistência ali do período do parto, é muito importante que a gente preze por não invadir o espaço das famílias, por respeitar essa assistência e que a gente evite ser mais intervencionista. Verdade é que o papel do pediatra ele é muito assistencial, como eu já disse, e a intervenção ela tem que vir minimamente acontecendo. Quando a gente fala de recebê-los no colo da mãe, isso é possível independente da via do parto. Receber um bebê no colo materno é um direito de toda mãe e de todo bebê. A gente só não permite que isso aconteça se a gente não tiver condições clínicas para isso. Um bebê que não nasceu legal, alguma síndrome especial que precise de alguma recepção diferente, um bebê que tem uma oxigenação insuficiente. Então, são pontos que devem ser analisados ali no nascimento. Se está tudo bem, se nasceu tudo ótimo, o bebê é possível de nascer no colo da mãe. Eu já vi muito parto cesárea, um parto vaginal não ser humanizado, né? Porque a gente busca, por vezes, o parto vaginal para ele ser um parto humanizado. Já vi muito parto não humanizado e já vi muita cesárea, que é um procedimento cirúrgico, ser muito humanizada. Então, é super possível que a gente caminhe por esses dois lados aí e que a gente faça uma assistência pediátrica de qualidade, independente da via de parto. Tá? Então, ao nascer do bebê, o nosso papel é analisar a vitalidade, definir e, principalmente, fornecer uma conexão especial com esses pais. Fazer com que esse acolhimento, com que esse momento único na vida dos pais aconteça de forma gentil, que a gente tolere tudo, tirar quantas fotos forem necessárias, promover um contato pele a pele. Ai, doutora, mas tem que pesar, tem que medir. Poxa, a gente tem muito tempo para isso. Se for do desejo da família, a gente não precisa de separar o bebê da mãe. A gente tem uma máxima na pediatria que a gente fala muito da golden hour, que é essa hora de ouro inicial aí. Então, é muito importante que a gente preze pelo contato mãe-filho nesse período inicial e, principalmente, pela amamentação precoce. A amamentação vai ser um tema para outro encontro nosso, mas hoje eu estou focando muito nessa assistência e, assim, vocês não estão fazendo mais do que o direito de vocês em pedir e acionar por uma assistência perfeita.
tá? Então, ainda passando pelo período do parto, os principais tópicos são principalmente uma assistência humanizada. Esse papel do pediatra ali é importantíssimo. E depois disso, nós vamos começar a falar sobre os testes de triagem que um bebê vai fazer ainda no período hospitalar. Nasceu um bebezinho, deu tudo certo, o pediatra passou, fez uma bela de uma assistência, foi para o quarto com a família. Hoje em dia, gente, essa história de troca de bebês é uma história assim de novela. Isso é impossível de acontecer quase, pelo menos nas maternidades que a gente trabalha. As identificações ainda são feitas na sala de parto, os bebês são identificados, ficam o tempo todo junto com a mãe. E assim, é quase uma violência obstétrica retirar o bebê do colo e de perto da mãe, né? Então a gente precisa promover esse contato e esse encontro o tempo todo. Isso é atendimento humanizado. E isso a gente não está fazendo bonito. Isso é um direito do paciente de ter os seus direitos reservados e ter a sua humanidade preservada. Partindo um pouquinho para o assunto dos testes de triagem, então, a partir de 24 horas de vida, a gente vai realizar, em conjunto com o profissional da fonoaudiologia, os 5 testes principais quando o bebê nasce. Então, começando pela parte pediátrica, a gente realiza o teste do olhinho, que é um teste também chamado de teste do reflexo vermelho, que a gente incide uma luz a uma distância exata dos olhos do bebê e esse reflexo ele tem que refletir igual e bem vermelho. Quando esse reflexo ele fica mais pálido, quando ele é assimétrico, como todo teste de triagem, ele não é um teste diagnóstico, mas ele é um teste que, se o positivo indica alterado, ele indica que a gente tenha uma ação imediata. A ação imediata para o teste alterado é encaminhar o oftalmologista. Vocês vão lembrar da história da filha do Tiago Leifert, com o diagnóstico do retinoblastoma. Um dos diagnósticos que a gente consegue inferir com esse teste do olhinho alterado é justamente o retinoblastoma, assim como catarata congênita. Então, são alterações visuais importantes serem identificadas nesse início e que são feitas precocemente a partir de 24 horas de vida. Então, o teste do olhinho é realizado pelo pediatra com 24 horas de vida ainda no período hospitalar. O próximo teste realizado pelo pediatra chamamos teste do coraçãozinho. Nada mais é que aferir a saturação. Vocês lembram daquele aparelhinho, né, que às vezes a gente usa dando entrada em algum médico, que é o oxímetro? Então, a gente mede a saturação do bebê no membro superior e no membro inferior, sempre do mesmo lado, de preferência no lado direito, e a gente vai buscar por cardiopatias congênitas graves. Então, essa resposta, esse resultado, ele tem que ser maior do que 95 nos dois membros, e a diferença entre os membros não pode ser maior do que 2 pontos. Normalmente, vocês vão pegar na cadernetinha do filhinho de vocês, 97, 99, é sempre bem mais alto, né? 97, 99. E esse é um teste que é um teste normal, um teste que não é positivo, tá? O teste do coraçãozinho alterado, ele indica que esse bebê tem sinais de que pode haver uma cardiopatia congênita grave no seu exame. Então, assim como eu disse do teste do olhinho, frente a um teste do coraçãozinho alterado, a gente precisa traçar uma conduta. A conduta frente a isso é ecocardiograma e encaminhamento ao cardiologista. A gente precisa diagnosticar e intervir imediatamente. Essas cardiopatias, a grande maioria das vezes, elas têm intervenção precoce, geralmente no primeiro ano de vida. Então, essa é a importância da gente conseguir identificar com 24 horas de vida, traçar uma conduta e agir. E por isso os testes de triagem são tão importantes e são feitos de forma tão precoce. Essa é a nossa preocupação quando a gente fala de bebês que nascem, às vezes, em centros de pouca referência, em lugares sem uma assistência pediátrica, em partos domiciliares. Então, assim, nasceu um bebê e a gente não tem agora assistência de um pediatra, eu estou num centro de referência que não tem pediatra, eu tenho 24 horas para buscar por ela, porque é importante fazer esse teste de triagem, tá? Então, a gente tem o teste do olhinho, do coraçãozinho, a fonoaudióloga vai chegar para fazer 2 outros testes, e aí a gente tem o teste da linguinha, que vai avaliar o aparelho labial, o aparelho da linguinha, vai ver se a gente tem uma elevação de língua que facilite a ordenha mamária, afinal de contas o bebê suga o peito usando a língua, vai avaliar o assoalho da boca para ver se a gente tem uma hipotonia, uma flacidez, e aí vai nortear se a gente tem um teste de fato alterado ou não. Esse teste da linguinha é de suma importância, como eu falei, para a história da amamentação, e lá na frente ele vai impactar em mastigação, vai impactar também em fala, então é um teste importante, é feito pela profissional capacitada na área da fala, que é de fato a fonoaudióloga.
fonoaudióloga. Assim como ele, a gente também tem mais um teste, que é o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, ele vai avaliar a emissão de ondas otoacústicas, se a criança tem uma condução de ondas. Como eu disse dos outros testes, esse não é um teste diagnóstico, e sim um teste de rastreio. Um teste da orelhinha alterado, ele indica que a gente ou refaça esse teste no intervalo pequeno, 6 ou 3 meses, ou indica uma avaliação mais ampliada, que a gente já está falando do potencial auditivo evocado, que é o BERA, uma avaliação do otorrinolaringologista para ver se tem alguma outra alteração, e assim a gente começa a acompanhar as alterações auditivas. E aí a gente completou 4 dos testes mais importantes. Por último, não menos importante, é o famoso teste do pezinho. A gente de Minas Gerais tem a grande qualidade de falar que o nosso teste do pezinho é o mais ampliado do Brasil. O teste do pezinho do brasileiro, normalmente, ele vai rastrear aí 6, 8 doenças. E aqui no estado de Minas Gerais, a gente já tem um rastreio para mais de 20 doenças. É o melhor teste do pezinho do país. E a gente tem que caracterizar isso como uma grande vantagem do SUS. Foram batalhas, foram ganhando várias vezes em Senado, até chegar nesse teste do pezinho muito completo. Então, não caiam nessa de fazer teste do pezinho em laboratório. Pagar para fazer um teste do pezinho. Por mais que você pague por um teste do pezinho ampliado em laboratórios famosos, vocês vão gastar aí R$ 1.800, R$ 2.000, mas o teste do SUS, ele é ainda superior ao teste do pezinho ampliado do laboratório. Então, sem sombra de dúvida, o teste do pezinho mais eficiente, mais eficaz que a gente tem é o teste do pezinho do SUS, e a gente tem que defender isso e difundir essa informação. A gente precisa entender a qualidade do nosso teste do pezinho do SUS. E isso exclusivamente no nosso estado de Minas Gerais, que é um teste de grande qualidade. Então, aqui a gente consegue fechar um pouquinho sobre a assistência dessas primeiras 24 horas de vida, e eu vou trazer um pouquinho de uma polêmica que sempre vence aí, todo mundo sempre discute, são os cuidados do recém-nascido ao nascer. Então, ao nascer, a nossa preocupação principal enquanto pediatra é aquecê-los, os bebês não podem perder calor, e, de fato, estimular essa amamentação para que a gente não faça hipoglicemia, e a hipotermia são as nossas 2 principais complicações. Mas, preconizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Americana de Pediatria, até mesmo pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem 2 profilaxias obrigatórias a serem realizadas nos bebês. São elas, primeiro, a vitamina K, que é uma vacina que a criança recebe ao nascer, e o papel principal dessa vitamina K é prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido. Qual que é o princípio disso? O bebê não coagula o seu próprio sangue, ele usa a coagulação do sangue da mãe, enquanto ele está conectado ao cordão umbilical materno. A partir do momento que esse cordão é clampeado, o bebê tem que ter um sistema de coagulação próprio, e isso só se dá a partir da ativação pela vacina da vitamina K. Então, é uma vacina de suma importância e tem que ser aplicado ao nascer do bebê. E aí a gente vai bater por mais uma barreira aí dos partos em centro de assistência com baixo recurso. Ah, nasceu numa cidade que não tem um hospital intermediário. Ah, nasceu lá na roça sozinho. Ah, nasceu num parto domiciliar. Ah, nasceu numa cidade pequena, assistido pelo médico de uma cidade pequena. A gente precisa garantir essa assistência básica, assim, esse cuidado básico. Então, essa vitamina K é de suma importância para a prevenção da doença hemorrágica do recém-nascido. Tem que ser feito. O segundo cuidado vem do colírio, que a gente hoje em dia conhece como iodopovidona, que é o famoso PVPI, e já foi o nitrato de prata, que produzia de fato uma conjuntivite química, ele fazia uma reação ocular, fazia um edema dos olhinhos, que é o inchaço dos olhinhos do bebê, mas esse colírio que fazia muita reação, ele já nem existe mais. A gente já tem invertido esse jogo, a iodopovidona, que é super segura, e o papel dela é prevenir a oftalmia gonocócica. O que é isso? É uma doença ocular que pode vir secundária à colonização materna e que, por vezes, a mãe não sabe que tem essa colonização, afinal de contas, não tem um exame que descubra, mas ela pode sim impactar na saúde do bebê. Então, é uma profilaxia que muita gente, às vezes a gente pega planos de parto assim, ah, doutora, eu não quero fazer o colírio no meu filho porque eu tenho um SUAB negativo. Gente, a gente tem que dividir muito isso. O SUAB que geralmente vocês fazem grávidas é do estreptococo do grupo B e não tem nada a ver com a oftalmia gonocócica, tá? Então, o colírio e a vitamina K são de suma importância para que a gente garanta o suporte básico, a prevenção básica dos adoecimentos iniciais aí do bebê, que é esse sangramento da doença hemorrágica que a gente falou da vitamina K e essa oftalmia gonocócica que a gente não quer que aconteça no recém-nascido, certo? Então, a gente precisa bater nessa tecla e realizar esses cuidados iniciais. Assim, a gente fecha toda a história de um cuidado durante o parto e pós-parto. Durante toda essa internação, os cuidados iniciais que precisam ser feitos. Então, assim,
Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar de humanidade, de humanizar o processo. Não é fazer de uma forma automática, mas é se colocar um pouco no lugar do outro, é entender o que aquela família está passando. Por vezes, aquele bebê é o sonho da vida de todo mundo. Então, prestar uma assistência de qualidade, cuidar de uma forma humana, segura, levando para eles todo o seu conhecimento, visando, na verdade, impactar de forma positiva na saúde desse bebê, é o papel importantíssimo do pediatra ainda nessa assistência pré-natal, tá? Então, como a gente começou o nosso assunto falando do conhecer o pediatra ainda no período pré-natal, isso vai impactar nessa assistência. Se você já tem uma pessoa de sua confiança que vai os conduzir, terminou esses testes, fomos para casa, por vezes a gente está perdendo ali. Ficou amarelinho, que a icterícia é uma super intercorrência comum. A gente tem aí uma incidência de quase 67% dos bebês com valores de bilirrubina alterado, sendo que desse porcentagem de 67%, a gente tem uma internação de quase 40%. Então, teve alta, o bebê coletou uma bilirrubina, para quem que eu vou mandar esse resultado? É aí que o pediatra que você conheceu ainda no seu pré-natal vai chegar, ligar, fazer contato, adiantar a sua consulta. Então, ele consegue te conduzir. Vocês imaginam ter um resultado alterado de uma icterícia e voltar para um atendimento de emergência só para saber que está tudo bem? Emergência, antro de bactéria, antro de vírus, tudo acontecendo, criança chorando. Essa rotina já é tão difícil quando a gente chega com o bebê em casa. Então, ter esse contato com o pediatra ainda na assistência pré-natal para caminhar junto com vocês, para listar para vocês todos esses testes que têm que ser feitos, para conversar com vocês o que de fato é útil você comprar. Poxa, enxoval é uma coisa tão cara, a gente investe em tanta coisa, aí vai para os Estados Unidos, faz um enxoval caríssimo. Não tem nada mais útil para um enxoval do que uma informação de qualidade. Isso não tem enxoval caro que pague. Então, tem que ter uma listinha de o que eu vou comprar na farmácia, quais são as coisas importantes para eu levar, o que é normal de acontecer nos primeiros dias. O meu bebê vai perder peso? Porque é importante falar que ele vai perder peso. Porque essa mãe, quando chega em casa e vê esse bebezinho começar, de fato, a bochechinha que estava gordinha diminuindo, isso tudo vai impactar, assim, radicalmente no puerpério dela. E a gente vai falar muito de saúde puerperal materna aqui. Então, essa conexão do pediatra, caminhar junto durante o pré-natal, no processo do parto, te ajudando a guiar sobre esses testes e até mesmo na sua chegada em casa, nas intercorrências principais, então isso é de suma importância. A importância principal de trazer isso para vocês é que a informação de qualidade os atinja e que a gente use isso a nosso favor. Eu sou Bárbara, pediatra, e esse foi o nosso vídeo de informações sobre pediatria no pré-natal. Doutora, pode mandar áudio?